Gente, então vamos lá, vamos direto ao ponto, tem bastante assunto para a gente poder falar. Eu vou começar aqui, a gente preparou uma apresentação para dar essa ideia geral para vocês desse caminho que a gente vai seguir a partir de agora, né? Já começou desde o início do ano letivo e também culmina quando a gente está falando de SAEB lá em outubro. Então, todo mundo já deve ter acesso, já deve ter tido acesso ao nosso calendário pedagógico. A prova do SAEB aqui em São Paulo está prevista para acontecer entre o dia 20 de outubro e o dia 31 de outubro. Então, muito em breve, a gente também vai dar orientações, fazer todos os alinhamentos necessários para que todo mundo esteja preparado para a aplicação dessa avaliação, que é super importante. Todos os estados, todos os municípios do Brasil participam e é muito relevante os dados que vêm daí, porque dá uma ideia de como é que a gente está nas nossas aprendizagens. E basicamente, até a gente chegar, né, outubro parece que está distante, tem muita coisa para acontecer até lá. E a gente tem pensado em etapas para conseguir apoiar a nossa rede, apoiar os nossos professores, apoiar os nossos estudantes a estar bem preparado para esse momento de avaliação. Então, a gente tem alguns simulados previstos. O primeiro foi o que foi realizado pelas turmas do 9º ano e da 3ª série no final de fevereiro. Então, esse que já aconteceu, que é o que a gente vai analisar os resultados agora. Tem um segundo simulado previsto para agosto, e a ideia é que esse primeiro simulado dê um bom diagnóstico para a gente de quais são as principais habilidades que estão com mais defasagem, onde a gente deveria ter o nosso foco ao longo desse ano, quando a gente estiver pensando nas aprendizagens de matemática, nas aprendizagens de língua portuguesa do 9º ano e da 3ª série. E a ideia do dia D, que a gente vai poder falar mais com vocês, o que a gente está imaginando para esse dia, o que a gente propôs para todas as escolas, que seria um momento de parada mesmo, que os professores, junto com os gestores e, sobretudo, junto com os alunos, consigam ter visibilidade desses resultados. Então, todo mundo reconheça quais são os pontos fortes, quais são os pontos que a gente ainda precisa desenvolver e consiga trilhar um caminho de como é que a gente vai conseguir desenvolver, de fato, essas aprendizagens ao longo do ano. Então, esse é o caminho que a gente imagina percorrer a partir de agora. E aí, seguindo em frente, a gente só queria dar visibilidade para todo mundo de como é que foi o engajamento nesse primeiro simulado do SAEB. Então, a gente teve mais de 1 milhão de cartões respostas inseridos. Então, significa que 90% dos estudantes da nossa rede, considerando turmas do 9º ano e da 3ª série, participaram do simulado. É um engajamento super bom. Eu queria também parabenizar todo mundo pelo esse comprometimento mesmo de realização desse simulado, que vai trazer para a gente informações super valiosas e que vão nos ajudar, sobretudo, no trabalho pedagógico que vai ser feito pela rede. E teve muitas escolas engajadas, né, com mais de 80% dos estudantes participando. Então, é muito legal poder ver todo esse processo, todo esse engajamento das escolas, dos professores, dos gestores e dos estudantes, e das diretorias de ensino também. E aí aqui a gente queria dar essa noção o caminho que a gente vai percorrer até, de fato, chegar no SAEB de 2025. Então, vocês sabem, obviamente, é sempre compartilhado isso com a rede, não só na rede estadual daqui de São Paulo, mas com todas as redes de ensino do país, que o SAEB é uma avaliação bastante importante, porque ela avalia em escala nacional a aprendizagem dos nossos alunos. E é obviamente que a gente sempre quer ir melhor, né? Ter resultados melhores, não só pelo índice em si, mas sobretudo porque eles revelam o quanto os nossos alunos estão de fato avançando, o quanto os nossos alunos estão de fato desenvolvendo as aprendizagens que eles têm direito de desenvolver ao longo da vida escolar deles. Então, aqui a gente trilhou um percurso para vocês, que foi, a gente teve esse primeiro desempenho do simulado SAEB 1, aqui em fevereiro. Então, lá já está disponível para os professores, para os gestores, também para a equipe da diretoria, esses resultados, o acesso via Sala do Futuro, e a gente precisa acessar a plataforma São Paulo em Ação. Vocês devem ter percebido, e a gente recebeu vários feedbacks da rede, que tinham também, o simulado tinha bastante habilidade do 9º ano, bastante habilidade da 3ª série, e isso fez com que a gente tivesse uma nota específica. Então, por exemplo, tem um exemplo de nota aqui, 220, mais ou menos nessa média, tanto língua portuguesa quanto matemática. O que a gente entende é o seguinte, que se a gente for feito um bom trabalho na rede esse ano, com os professores de matemática, de língua portuguesa e de orientação de estudos São Paulo em Ação, a gente vai conseguir trabalhar bem as habilidades que estão previstas para o 9º ano e para a 3ª série. Se isso acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, porque está todo mundo bastante comprometido e preparado, né, formado para isso acontecer, certamente a gente vai chegar num resultado muito próximo do que a rede de São Paulo chegou no SAEB de 2023 e historicamente tem chegado nas avaliações do SAEB de outros anos.
mas a gente entende que isso não é suficiente. Para que a gente tenha, de fato, um resultado melhor do que a gente tem tido nos últimos anos, é necessário que a gente recomponha as aprendizagens que os alunos ficaram com defasagem ao longo dos ciclos. Então, a gente sabe que ao longo de ano a ano, tem alunos, uma boa parte das turmas, que vão ficando com algumas defasagens de habilidades que estão previstas para o sexto, para o sétimo, para o oitavo ano, para a primeira e para a segunda série do ensino médio. Então, a gente entende que só se a gente trabalhar com essas duas frentes ao mesmo tempo, tanto fazendo um bom trabalho para o nono ano e para a terceira série, do que já está previsto no escopo sequência, no currículo dessas duas séries, e também, paralelamente, fazer um bom trabalho de recomposição. Então, identificar essas lacunas que foram ficando ao longo do ciclo, trabalhar para suprir essas lacunas, para daí a gente conseguir ter um resultado melhor nesse ano de 2025. Então, é esse percurso que a gente quer fazer, e eu e o Jeff vamos dar alguns exemplos aqui de como é que vocês identificam nos resultados do simulado do SAEB quais são essas habilidades que são de recomposição, quais são essas habilidades que já estão previstas no currículo e no escopo sequência do nono ano da terceira série, e como, em conjunto, a gestão da escola com os professores de língua portuguesa, de matemática e dos componentes de orientação de estudo São Paulo em Ação, tanto de língua portuguesa, de matemática, do nono ano e da terceira série, conseguem pensar nesses resultados e propor um trabalho pedagógico a partir daí. Então, é esse o caminho que a gente gostaria de trilhar esse ano como um todo e que a gente vai tentar exemplificar aqui na live. E aí eu vou passar a bola para o Jeff aqui, também, Jeff, te pedir também para se apresentar para o pessoal, para a gente seguir a nossa conversa. Oi, pessoal. Boa tarde para quem está acompanhando a live ao vivo. Bom dia, boa noite para quem vai assistir depois da gravação. Sou o Jeff, sou a pessoa responsável pelo componente de orientação de estudos São Paulo em Ação, que vai para o nono ano dos anos finais e para a terceira série do ensino médio. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os instrumentos que a rede está oferecendo para o diagnóstico pós-simulado SAEB. Tudo bem? Acho que a primeira coisa é falar sobre o acesso. O acesso a esse instrumento, na parte do relatório, ela vem via Sala do Futuro, no mesmo local que todo mundo fez a inserção dos cartões respostas. Então, aquele caminho que a gente já se acostumou, acessa a Sala do Futuro, clica em plataforma de aprendizagem, e aí lembra de selecionar a série nono ano ou terceira série, né? E aí clica no card São Paulo em Ação, tudo bem? Então este é o caminho, a gente já está acostumado com esse caminho, né? Foi aquele grande mutirão para a gente conseguir inserir os cartões respostas. Deu certo, apesar dos desafios. E aí quando você fizer este caminho, a gente vai clicar em relatório de desempenho. Pessoal do estúdio, eu vou pedir para a gente manter bastante nessa parte, como é muito instrucional, nas telas do PPT, tá? Porque agora é bem importante da gente realmente ficar nas telinhas do PPT. Então, clica no relatório de desempenho e aí vai clicar em relatório do simulado SAEB, tudo bem? Acho que todo mundo aqui já está acessando bastante, mas é bom todo mundo estar na mesma página. E aí o primeiro passo é acessar o simulado SAEB 1 e selecionar o componente, tá? Se você é professor de matemática, você vai ter acesso ao componente de matemática. Se você é de língua portuguesa, você vai ter acesso de língua portuguesa. Uma coisa que a gente está fazendo, a gente está liberando um acesso para os professores de matemática e língua portuguesa da formação geral básica também, tudo bem? Então, antes estava liberado somente para os professores de orientação de estudos. A gente está liberando para todos os professores de matemática e língua portuguesa da formação geral básica, porque a gente entende que esses dados ele é relevante também para os professores da formação geral básica, tá? Então, a gente está fazendo essa liberação para todo mundo da formação geral básica também. Seleciona o componente e aí a primeira coisa que você vai acessar, clicando lá na parte no relatório, é a notinha TRI dessa prova. E aí, como a Raíssa trouxe, como caiu muitas questões de nono ano na prova dos anos finais e de terceira série na prova do ensino médio, a nota ela não vai ser o mais relevante aqui, porque ela ficou um pouquinho desproporcional quando você compara com o próprio SAEB 2023, 2021 e por aí vai. Então, a melhor coisa aqui é você fazer essa avaliação comparativa, tudo bem? Então, essa comparação sua com a diretoria, essa comparação sua com a maior nota do estado, com a menor nota. Então, como você saiu referencialmente
você também tem um sistema de filtragem ali. Então, você consegue filtrar por turma. Então, como é que a turma A, B, C da sua escola saíram em relação à média da própria escola, ou como um estudante se saiu a média da turma e por aí vai. Então, essas referências é que vai ajudar muito. Então, é menos a nota bruta e mais esse referencial, tudo bem? A segunda coisa que é muito relevante é essa distribuição dos estudantes que você consegue acessar tanto numa visão escola, se você for o coordenador, o diretor da escola, quanto numa visão turma, se você for o professor daquela turma. Essa distribuição dos estudantes, ou por nível de proficiência, você também consegue olhar por taxa de acerto e por aí vai. A melhor recomendação que a gente está fazendo aqui é por nível de proficiência. De novo, o mais importante aqui não é olhar especificamente o nível, porque como a prova pesou um pouco, o nível ele não está exato, tá? Meu estudante ele é necessariamente nível 1? Não exatamente, porque a gente sabe que a prova ficou um pouquinho pesada, tá? Mas o importante é essa distribuição. Quantos % dos seus estudantes ali estão naquela proporção? Como é que está essa curvinha para a sua escola? Porque isso vai te ajudar a entender como você vai fazer esse trabalho também, tudo bem? Então, como é que está essa curva de distribuição? Então, é menos sobre o ponto que você parou e mais sobre essa distribuição e sobre essas referências. Que turma está melhor? Como o seu estudante está em referência àquela turma? Como é que está essa distribuição dos estudantes dentro de uma turma? Ou a distribuição dos meus estudantes dentro de uma escola? Inclusive, a tela que mais vai ajudar você a olhar isso de forma direta é a tela Estudantes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A próxima tela, que ajuda muito a gente, é a matriz SAEB, tudo bem? Essas telinhas que eu mostrei, elas estão no botãozinho Geral, tudo bem? Então você clica no botãozinho Geral, é a primeira que vocês visualizam, né? Eu vi muitas escolas já visualizando, mas deixando nítido. Quando você entra ali, você clica no botãozinho Geral, é a primeira que todo mundo visualiza, tá? A gente vai para o segundo botãozinho, que é o botão Matriz SAEB. No botão Matriz SAEB, você visualiza a listagem dos descritores SAEB, e aí você consegue ordenar por ordem decrescente de taxa de acerto ou ordem crescente por taxa de acerto, tudo bem? E dentro de um descritor, você consegue ver quais são as questões da prova que são relacionadas com aquele descritor. E aí vai vir aquele grande ponto que é, este descritor, ele é um descritor relacionado à recomposição ou ele é um descritor relacionado ao escopo sequência? Então, quando eu vejo ali 9A 1.2, inserir uma equação, inequação polinomial de primeiro grau. Isso é um descritor do nono ano ou é um descritor de recomposição do sexto, sétimo, comecinho do oitavo? Porque se for do nono ano, faz um pouco de sentido a taxa de acerto ser baixa, porque meus alunos ainda vão ver aquela habilidade ou estão começando a ver aquela habilidade. Se ela for de recomposição, não deveria ser baixa. Então, a gente vai ter que fazer um pouquinho dessa divisão. E para facilitar essa divisão, a gente vai ajudar vocês daqui a pouquinho, tá? A gente está trazendo novidade para vocês. A segunda tela que a gente queria mostrar, que é muito, muito relevante, é a Estudantes. Então, se você clicar naquele botãozinho Estudantes, você vai ver essa listagem aqui, tudo bem? Que é a lista estudante por estudante, a proficiência, o rendimento e o aprendizado, tá? De novo, o importante não é a nota bruta ali, não é o nível de aprendizado, porque a gente sabe que, no caso dos anos finais, como caiu um volume maior do que deveria de questões do nono ano, a prova ficou um pouquinho mais difícil do que deveria. E aí isso fez o nível ficar desbalanceado. Mas dentro do nível total da turma ou da escola, quais estudantes se destacaram mais? Ou quais estudantes se destacaram menos e vão precisar de um apoio maior do professor ou de uma recomposição maior?
É ali que você vai conseguir fazer essas identificações pontuais. Então, essa tela ela é essencial para esse trabalho individualizado, tudo bem? Então, menos para o ponto, para a nota bruta e mais para esse trabalho individualizado. Vou dar uma respirada aqui e entender se a Raíssa quer me ajudar ou quer fazer algum comentário. Não, acho que tá tranquilo, Jeff. Estou acompanhando também aqui as dúvidas. Eu acho que o que surgiu e que você já respondeu era se os professores de FGB, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, teriam acesso à plataforma, né, aos resultados. E o Jeff falou agora há pouco que sim, a gente vai liberar para eles poderem acessar também. Então, pessoal, como a gente viu, vou repassar aqui, tá? Primeira coisa, analisar a nota e a sua distribuição. Você consegue analisar tanto a nota da escola como a nota das turmas. E a diretoria, a gente está liberando até amanhã, tem um mapa que ele consegue ver a nota de todas as escolas da própria diretoria. E aí esse que é o divertido, é você saber como é que você tá nesse referencial e como é que suas turmas estão nesse referencial com a própria escola. Que aí você consegue identificar se aquela turma tem uma dificuldade maior, se aquela turma precisa de um trabalho mais direcionado e por aí vai, naquele componente, naquele segmento. Dentro das turmas, você consegue ver essa distribuição. Menos olhar para o nível, tá? E mais para a curvinha. Essa curva ela é muito relevante. Dentro da turma, você consegue ver a lista dos estudantes e fazer esse trabalho direcionado também. Um estudante que teve um maior destaque, você consegue soltar mais ele, que tem mais autonomia. Inclusive, você consegue puxar ele para te ajudar com outros estudantes. Ou um estudante que está tá mais distante do nível da turma e você tem que fazer um trabalho mais direcionado e por aí vai. E dentro da turma ou da escola, você tem essa lista dos descritores. Mas aí entra a grande dúvida. Esse descritor, ele é de recomposição ou ele é do escopo sequência? Essa é a grande dúvida e é o que a gente quer ajudar bastante vocês e a gente está soltando até amanhã um documento que vai ajudar muito nesse trabalho. Então vamos gravar essa nomenclatura, tá? Este descritor, ele é de recomposição, então vamos pegar a matriz do 9º ano. Esse descritor, ele é do 6º, 7º e 8º ou ele é do escopo sequência, ele é de 9º ano? Vamos pegar a matriz do ensino médio. Esse descritor, ele é ali do 8º, 9º, 1ª e 2ª série ou ele é de 3ª série? Meu aluno ainda vai trabalhar aquelas habilidades. É isso que a gente vai ajudar vocês agora. E para isso a gente está lançando o mapa foco do simulado SAEB. Tudo bem? Esse documento vai ter até amanhã disponibilizado para vocês na pastinha que vocês já estão acostumados. Ele vai estar com essa organização aqui. Então a gente já está trazendo um spoiler de como vai funcionar. Essa visão, ela é do anos finais de matemática. A gente vai mostrar um pouquinho também de língua portuguesa, tá? Então, por exemplo, tem o eixo ali, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Ele é dividido sempre em várias tabelinhas. Tem a tabelinha de recomposição e tem a tabelinha do escopo sequência. Essa que eu estou mostrando aqui é a tabelinha de recomposição. Então, a gente está trazendo os descritores que são diretamente relacionados com recomposição. E aí a gente traz ali o descritor SAEB, que caiu na prova, porque a prova foi feita em cima da matriz SAEB, certo? Então, a gente está trazendo o descritor SAEB, que caiu na prova, relacionado a habilidades de recomposição. A gente traz a descrição, né, daquele descritor. A gente traz quais habilidades da BNCC se relacionam com aquele descritor SAEB. A gente traz qual foi a taxa de acerto da Secretaria Estadual, mas vocês têm essa informação também, a diretoria da sua própria diretoria, a escola da sua própria escola, inclusive a nível turmas. E a gente traz duas informações essenciais. Onde esse descritor ou habilidade de BNCC é trabalhado no São Paulo em Ação, no material de orientação de estudos, esse material de recomposição de aprendizagem, ou onde ele é trabalhado no material Currículo em Ação da Formação Geral Básica. Então vocês têm esse cardápio de conteúdos, tanto no São Paulo em Ação ou no Currículo em Ação, para trabalharem esses materiais.
A gente vai ter isso para todos os descritores de matemática e língua portuguesa dos anos finais e ensino médio, para descritores que caíram no simulado de recomposição e também relacionado com o escopo sequência, ou seja, habilidades que a gente está aprendendo ou ainda vai aprender ao longo do 9º ano e da 3ª série. Posso só aproveitar para adicionar um ponto, Jeff, além da gente destacar aí quais são, né, onde no material São Paulo em Ação e onde no material Currículo em Ação podem ser desenvolvidas essas habilidades, também vai ser adicionado ao longo dos próximos dias uma especificidade das plataformas, e aqui pensando especialmente em matemática, na Matific e na CAM. Então, a equipe da SEDUC está preparando um documento bastante detalhado, entendendo essas ferramentas como ferramentas que ajudam nessa estratégia de recomposição das aprendizagens. E acho que o que é importante também das plataformas é que elas possibilitam traçar, né, essas trilhas que são mais individualizadas para cada um dos alunos, com base em quais são as principais necessidades. Então, a gente também vai adicionar isso no documento. E aí, um outro ponto que eu queria reforçar para vocês, a gente quis usar o mesmo nome de mapa-foco para também remeter àquele mapa-foco que foi criado no ano passado para o SARESP, né? A gente vai ter uma atualização desse documento também para o SARESP de 2025, para divulgar para a rede, mas aqui a gente quis usar o mesmo formato, a mesma proposta que a gente entende que recebeu feedbacks, né, da rede de professores, gestores, da equipe da diretoria de ensino, do quanto o mapa-foco ajudou a justamente fazer o nome que ele tem, né? Dar um foco um pouco mais claro e associar as habilidades que os descritores, né, no caso lá do SARESP, aqui do SAEB também, descritores / habilidade, e onde que é possível, nos recursos que estão disponibilizados pela SEDUC, trabalhá-los. Então, acho que esse é um ponto bastante importante também. Boa. Então, agora, pessoal, quando você vê aquela lista de descritores, a gente sabe nitidamente quais são descritores de recomposição e quais são de escopo sequência. E mais do que isso, onde a gente tem materiais para trabalhar aqueles escritores. Então agora a priorização ela fica bem mais nítida, ela fica mais palpável, tudo bem? Vamos seguindo. Vamos dar um exemplo prático de como atuar com isso. E aí eu estou trazendo um exemplo real de uma escola da rede, fazendo a comparação dessa escola com este mapa-foco, tudo bem? Então a gente pegou uma escola da rede e a gente pegou a taxa de acerto dessa escola na rede comparando com esses descritores, com essas habilidades em matemática nos finais, tá? E aí aqui a gente está fazendo um recorte para os descritores que a gente considerou como recomposição de aprendizagem. Aí essa escola, ela teve 22% de taxa de acerto no descritor SAEB ali de números, 9N1.4, que são habilidades de 6º e 7º ano. Então já fica nítido que nessa parte de números, ela vai ter que atuar na recomposição. Na parte de álgebra, que tem 3 pacotes de habilidades, uma parte de habilidades ali do 7º ano, uma parte de habilidades do 8º e uma outra parte de habilidades do 8º, ela começou bem, mas aí quando chegou no segundo pacote de habilidades, que são habilidades ali de equação de 1º grau, ela já não foi bem. Então ela vai ter que recompor essas habilidades em álgebra. Em geometria, a gente teve uma taxa de acerto baixa, que foi similar inclusive à da própria rede. Então a gente vai ter que fazer a recomposição dessas habilidades com a escola. Em grandezas e medidas, a escola teve uma boa taxa de acerto. Então, talvez tenha algum trabalho de recomposição pontual ali, mas a escola saiu bem. Em probabilidade estatística, a escola voou 97% de taxa de acerto. A gente não vai ter que recompor essas habilidades. A escola superou esse desafio. Mas aí, a escola tem 3 turmas dentro do 9º ano. Então, ela quis fazer um trabalho mais aprofundado dentro dessas turmas. E aí vamos voltar ali na parte mais instrucional, né? Clica no botãozinho Matriz SAEB, ordena as habilidades, certo? E lembra que tem aquele filtro na direita. Então, tem um filtro ali escola, tem o filtro turma. Então, a escola foi nesse filtro, filtrou a turma e selecionou a turma A, turma B, turma C. Então, ela foi um passo além. Ela pegou essa tabelinha e começou a montar isso turma por turma. Tudo bem?
E aí ela identificou que naquelas habilidades de números, na turma A, B e C, a taxa de acerto ela foi muito parecida. Então, este pacote de habilidades, ela vai ter que fazer um trabalho de recomposição geral, tudo bem? Esse pacote de habilidades, ela vai ter que fazer um trabalho de recomposição geral. Vai ter que atuar com todas as turmas, inclusive talvez envolvendo os professores da FGB. Quando ela foi olhar para o pacote de habilidades de álgebra, ela identificou que a turma A e turma B teve uma taxa de acerto ali de próximo de 50% nas habilidades iniciais, mas a turma C voou, 80%. Então ela entendeu que talvez ela tenha que fazer um trabalho de reforço com a turma A e turma B, mas que com a turma C aquilo foi superado. E quando ela foi para a parte de equação de primeiro grau, ela entendeu que não. Ela entendeu que a turma A e B, ela foi mal mesmo assim, que vai ter que fazer um trabalho forte de recomposição com aquelas habilidades. Inclusive, teve uma média ali abaixo da média da rede, mas que a turma C foi bem, mas não foi o suficiente. 30% de taxa de acerto nessas habilidades, que são habilidades iniciais do 7º ano, é um trabalho de recomposição também. E ela foi fazendo essa análise para todas as habilidades de recomposição, turma a turma. E foi entendendo como é que isso ia funcionando turma a turma. Tudo bem? Então, este é um exemplo de como é que a escola foi fazendo essa análise, quebrando turma a turma. Certo? Vai trazer esse mesmo exemplo para a língua portuguesa na 3ª série. Isso, eu vou trazer menos detalhes do que o Jeff trouxe, porque ele já foi explicando, e a lógica é exatamente a mesma do processo de análise, eu quero dizer, né? Tanto para a língua portuguesa quanto para a matemática, pensando no 9º ano e na 3ª série. Então aqui a gente trouxe uma tabela da 3ª série, com alguns exemplos de habilidades que foram trabalhadas na prova da 3ª série de língua portuguesa e a quais eixos eles se referem. Vocês vão ver ali, talvez estranhem, né, que está aparecendo relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido, procedimentos de leitura, que não necessariamente é a nomenclatura que a base, o nosso currículo traz, mas aqui está muito baseado também no que está na matriz do SAEB. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de descritores, e aí ali o texto, né, identificar elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio jornalístico midiático, ou inferir uma informação implícita em um texto. E aí na 4ª coluna tem também a referência do descritor SAEB, que é o que vocês encontram na plataforma. E a gente colocou qual que foi essa taxa de acerto média da rede, só para vocês terem como referência, né? Isso vai estar no mapa foco, como o Jeff falou agora há pouco. E aí aqui a gente fez o mesmo exercício, pegou um exemplo real de uma escola da rede e colocou qual que foi a taxa de acerto dos estudantes dessa escola em cada um desses descritores, em cada uma dessas habilidades. Então tem alguns que se aproximam bastante da taxa de acerto que a rede teve como um todo, então no primeiro 27% a média da rede, na escola 33%, e tem outros que têm uma diferença bastante grande. Então, por exemplo, aquele de reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, a rede teve uma taxa de acerto de 33%, essa escola teve uma taxa de acerto um pouco maior. Então é só para vocês terem uma referência, mas a ideia é que cada uma das escolas possa fazer essa análise focada na sua escola, né? Entender quais foram os descritores com maior ou menor taxa de acerto e tomando essas decisões do que faz sentido trabalhar nesse momento com a turma ou não. E aí aqui a gente fez o mesmo exercício de pegar, só destaquei aqui duas habilidades e fiz o mesmo exercício que o Jeff mostrou para a matemática, que foi olhar para as duas turmas dessa escola. Então, a escola na primeira habilidade teve 33%, a turma A 35% e a turma B 31%. Então, não tem uma grande variação de uma para outra. E a mesma coisa em relação à segunda habilidade, a escola teve 36%, a turma A 39% e a turma B 33%. Então, aqui pode ir dando pistas para a gente de se o trabalho deveria ser generalizado, então a escola inteira, em todas as turmas, estarem focadas nas mesmas habilidades, ou se cada turma, dependendo dos alunos que estão ali e do desempenho que eles tiveram na prova, deveriam ter um trabalho mais diferenciado, mais específico naquelas habilidades. Então, todas essas informações
informações, a gente só trouxe organizado dessa forma, nessa tabela, para ficar mais fácil de explicar aqui para vocês, mas todas essas informações estão disponíveis na plataforma. Então, se você é o gestor da escola, você consegue ver todas as turmas, todas as provas. Se você é o professor, aí também, Jeff, me corrija se eu estiver falando algo equivocado, mas se você é professor, você consegue visualizar das suas turmas, e a ideia é que o gestor da escola, especialmente o diretor e o coordenador pedagógico, consiga reunir todos os professores, então reunir os professores de matemática, reunir os professores de orientação de estudos de matemática e a mesma coisa em relação à língua portuguesa, para que essa análise seja feita de maneira conjunta, para juntos vocês ir tomando essas decisões. O que pode ser desenvolvido na aula de matemática, o que pode ser desenvolvido na aula de língua portuguesa, o que vai ser desenvolvido pelo professor que está alocado no componente de orientação de estudos São Paulo em Ação, quais são os materiais que vão ser utilizados. Então é esse movimento que a gente gostaria de incentivar que todas as escolas fizessem, de análise conjunta dessas informações, para daí tomando as decisões dos próximos passos do trabalho pedagógico. E aí, para a gente seguir agora em frente, a gente queria mostrar um exemplo, assim, então a gente pegou tanto um exemplo de matemática quanto um exemplo de língua portuguesa, de como é possível fazer essa análise e justamente usar o mapa-foco para tomar essas decisões de quais materiais podem apoiar, qual professor que deveria ser responsável por desenvolver cada uma das habilidades. Quer começar aí, Jeff, por matemática? Boa. Então vamos voltar para o exemplo de matemática dos anos finais e colocar em prática este exemplo no plano de recomposição, tudo bem? Eu vou pegar o exemplo de álgebra, que foi bem interessante porque a gente viu uma discrepância entre turmas, né? E aí, vamos, antes de tudo, entender bem o que foi essa questão que caiu em álgebra. Então, eu vou pegar ali o 9A1.2, tá? Lembra que na plataforma a gente consegue ver a questão, né? Então, no 9A1.2, a gente viu a gente consegue ver qual é a questão, a gente tem acesso ao simulado. Então, eu fui lá e abri a questão, e aí eu vi que era uma questão de equação de primeiro grau, trouxe um recorte dessa questão aqui, tem um pedaço maior da questão, tá? Mas ele vai dando algumas informações, e aí ele, com base nessas informações, pede para o estudante descrever qual é a equação que descreve aquelas informações. Gente, é uma questão típica do começo do 7º ano, metade do 7º ano, que o estudante já deveria ter superado ali entre 7º ano até metade do 8º ano. Então, isso é nitidamente recomposição de aprendizagem para a gente. Então, a gente precisa reforçar isso para todas as turmas, inclusive para a turma C. Provavelmente a turma C vai superar isso com uma velocidade um pouco maior e a turma A e B vai precisar de um reforço mais aprofundado. E quando a gente olha ali para o 9A1.2, 9A2.3, a gente vê as mesmas habilidades da BNCC, né? EF08, MA07, EF08, MA08, que são habilidades, inclusive quando você vai dar uma olhada, que você ensina juntinhos. São habilidades que você não consegue separar muito, você ensina elas juntinhas porque são habilidades de equação de primeiro grau. Então, quando a gente fez essa análise, a gente entendeu que vamos ensinar tudo de uma vez só, é um plano conjunto, tudo bem? Então, vamos começar esse plano de recomposição. Eu estou fazendo o plano para o 9º A, mas a gente já entendeu aqui, no meu exemplo, na minha escola, e aí eu vou pedir bastante que vocês levem para o lúdico, porque eu entendo que tem 4.200 escolas, cada escola tem um plano de recomposição, um contexto específico, tanto pedagógico quanto logístico, tá? Então, neste contexto, neste exemplo, a gente vai fazer um plano para o 9º A, mas a gente está entendendo que o plano para o 9º B vai ser bem parecido também. A gente está trabalhando o 9NA1.2 e 9NA1.3 juntos, e as habilidades do 8º ano MA07 e 9EF8 MA08 juntinhas, tudo bem? Então definimos ali as habilidades e os descritores SAEB e BNCC nessa primeira página. Plano de recomposição, vocês já viram, está no documento orientador, está na nossa pastinha de recomposição, certo? Segunda coisa, vamos voltar lá no mapa foco. No mapa foco apresenta quais materiais trabalham estas
habilidades. Então a gente deu uma analisada no mapa foco e aí a gente viu esse cardápio de materiais e a gente entendeu quais materiais a gente iria priorizar, tudo bem? Então a gente voltou no mapa foco, deu essa analisada e falou, com essa análise dos professores a gente quer seguir por estes materiais. Então volta no mapa foco e dá essa consultada. Voltamos aqui na segunda parte do plano de recomposição. A gente escolheu seguir pelo livro São Paulo em Ação, de orientação de estudos. E também escolhemos utilizar o Matific, porque a gente viu atividades muito interessantes para engajar os estudantes dentro daquelas habilidades. Tá? O Matific a gente está liberando nos próximos dias, nas próximas semanas, um mapa foco também ali relacionado com essas habilidades. Tá? E como tem especificidades diferentes para cada turma, a gente entendeu que o momento de recompor essas atividades é na aula de componente de orientação de estudos. E aí, na nossa escola, a gente entendeu que a dificuldade foi alta. Vamos até voltar aqui nos dados. Foi 17% e 15% em equação de primeiro grau, que é uma habilidade essencial e relacionada ali a 7º e 8º ano. E a gente entendeu que é algo que a gente precisa superar muito. Então a gente vai gastar 4 semanas aqui. A gente entendeu que a gente precisa dar um grande reforço, uma grande recomposição nessas habilidades. Porque além de ser muito impactante nos resultados da avaliação, é algo que vai impactar a aprendizagem e que vai destravar a aprendizagem dos estudantes em outras habilidades. Então a gente tomou essa decisão de fazer em 4 semanas. E a gente entendeu que, quinzenalmente, a gente vai passar uma sondagem de 5 questões bem rápidas relacionadas àquele conteúdo, a equação de primeiro grau para os nossos estudantes, para entender se eles estão conseguindo evoluir em equação de primeiro grau. Então a gente vai passar na primeira quinzena 5 questões mais simples e na segunda quinzena 5 questões um pouquinho mais complicadas, mais no nível ali do simulado, para a gente ver se eles entenderam bem ou não. Para a turma C, que estava um pouquinho melhor, a gente vai também seguir um plano parecido, mas a gente não vai passar em 4 semanas. A proposta é que a gente passe no ritmo deles. Como eles estavam com a proficiência um pouquinho melhor, a gente vai passar pelos mesmos conteúdos, mas a gente está acreditando que eles vão numa velocidade um pouquinho maior. Tudo bem? Então esse foi o plano de recomposição que a gente montou para as nossas turmas A, B e C nesta parte de álgebra para este desafio. Então a gente montou um plano por turma e se a gente entender que alguns estudantes ainda tiveram dificuldade, depois das 4 semanas a gente vai montar ações específicas para esses estudantes. Então essa foi a estratégia que a gente montou neste exemplo específico. E aí agora eu queria mostrar para vocês um exemplo de língua portuguesa da 3ª série. Mas antes eu só queria reforçar um ponto que o Jeff já falou, de o quanto a ideia é que esse plano é um formato que a gente sugeriu para vocês, né? Tá no documento orientador do dia D, mas para o fim da live a gente vai mostrar o QR Code para acesso da pasta, que aí vão ter todos os materiais lá da orientação do dia D, o mapa foco, a matriz de proficiência do SAEB para ajudar nesse processo de análise, então vocês vão ter acesso a tudo isso, a gente pode colocar a apresentação utilizada nessa live também nessa mesma pasta. Então esse é um formato sugerido, mas a escola pode ficar livre, tem total autonomia para definir qual que é o formato de montar esse plano de recomposição. O que a gente tem tentado incentivar, e aí só para retomar também, que o componente de orientação de estudo São Paulo em Ação do 9º ano e da 3ª série é, sobretudo, um componente de recomposição. Então, a gente tem o material São Paulo em Ação, que trabalha no 9º ano habilidades do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, e na 3ª série trabalha também habilidades da 1ª, da 2ª e da 3ª série. Então, especialmente nesse componente, a gente entende que que ele é feito para isso, né, para recompor as aprendizagens ao longo desse ano, e a ideia é que nos próximos anos ele tenha o mesmo foco. E nos componentes de língua portuguesa e matemática, em vários momentos do escopo sequência, especialmente no escopo sequência de matemática, já tem esse processo de recomposição, com habilidades específicas do ciclo, para daí que as aprendizagens vão sendo desenvolvidas ao longo do ano, até porque as próximas também dependem dessas que vão sendo desenvolvidas. Então, acho que a gente está trazendo exemplos mesmo, não significa que necessariamente a gente está sugerindo que a escola faça exatamente dessa maneira, isso depende muito do trabalho
da gestão da escola e do professor definir esses caminhos. A gente está tentando só trazer possibilidades aqui para vocês e também ilustrar esse exercício que a gente está sugerindo que a rede inteira faça. E aí agora pensando em língua portuguesa na terceira série, a gente destacou aqui uma habilidade específica que caiu na avaliação, no simulado do SAEB de língua portuguesa da terceira série, que foi essa de inferir uma informação implícita em um texto. Então, na nossa escola de exemplo, a rede teve uma taxa de acerto menor do que essa escola, mas ainda assim, nessa escola teve uma taxa de acerto menor em comparação com as outras habilidades. E essa é uma habilidade que vai sendo trabalhada ao longo de vários anos do ensino fundamental e também no ensino médio. Então, de você conseguir ler um texto e inferir uma informação que está implícita, não está aparecendo ali explicitamente. E aí, quando a gente foi olhar lá na plataforma, quando vocês clicam, né, no descritor ou na habilidade, aparece quais foram as questões que trabalharam aquela habilidade. Uma delas foi a questão 13 do simulado de língua portuguesa da terceira série, que trazia um trecho do poema do poeta brasileiro Casimiro de Abreu e fazia uma pergunta sobre... No poema está implícito que o eu lírico, e aí tinha uma série de possibilidades aqui, até a gente grifou aí a resposta correta, que está implícito que o eu lírico enfrenta algum impedimento para retornar ao seu país. Teve uma taxa grande, um número grande de alunos que não acertaram essa questão, marcaram alguma das outras alternativas. Então, vai mostrando para a gente que tem muitos estudantes que ainda têm dificuldade de conseguir identificar essas informações que estão implícitas num texto. E aí, para isso... É uma questão bem tradicional de vestibular, costuma acontecer, ter bastante, né? E tem também, não foi essa a única questão, se eu não me engano, a questão 12 ou 14 também era muito semelhante nesse sentido. Então, no plano de recomposição, aqui usando o mesmo formato que o Jeff sugeriu, né, anteriormente. Então, estamos trabalhando com a terceira série, com componente... Ixi, a gente escreveu errado ali, não é o componente de matemática, é o componente de língua portuguesa, depois a gente arruma para compartilhar com vocês. E a habilidade que está sendo trabalhada é essa de inferir uma informação implícita em um texto. E aí aqui eu trouxe um pouco do que aparece no mapa foco. Então, só extrair o texto lá da planilha que a gente vai compartilhar com vocês, do mapa foco, só para ficar mais fácil da gente ler. Então, essa habilidade de inferir uma informação implícita em um texto é uma habilidade, como eu disse agora há pouco, que já vai sendo trabalhada ao longo de outros anos do ensino fundamental e também do ensino médio. Então, a gente está entendendo que essa habilidade, por exemplo, é uma habilidade de recomposição. Afinal das contas, pegamos duas habilidades de exemplo aqui de recomposição, mas poderia ter sido habilidades também que ainda vão ser desenvolvidas no nono ano ou na terceira série. E aí, no mapa foco, a gente identificou quais são os recursos pedagógicos que desenvolvem essas habilidades. Então, no material São Paulo em Ação, da terceira série de língua portuguesa, tem uma série de jornadas, então jornada 2, a 3, a 5, a 6, a 7, um monte, que desenvolve essa habilidade, e algumas jornadas bônus também. A mesma coisa acontece em relação ao material Currículo em Ação. Então, é uma habilidade que está sendo desenvolvida no nono ano, no primeiro bimestre, na aula 13, na primeira série, no segundo bimestre, vai ser trabalhada na aula 6, no terceiro na aula 19, na segunda série, no segundo bimestre, na aula 7. Então, a gente quis identificar aqui para vocês todos os materiais, em todos os recursos pedagógicos que a SEDUC está disponibilizando esse ano, seja o material São Paulo em Ação, que está sendo usado pelos professores de orientação de estudos, seja o currículo em ação, que está sendo usado pelos professores de matemática e língua portuguesa, onde vocês encontram atividades, enfim, uma aula que desenvolve essa habilidade. E aí aqui a gente tentou identificar justamente isso, assim. Então, essa habilidade de inferir uma informação implícita num texto, tem recursos pedagógicos que podemos usar para desenvolvê-la. É o material digital, é o livro de estudante impresso, que está bastante vinculado, está totalmente conectado ao material digital, é o livro São Paulo em Ação, de orientação de estudos, e a gente colocou uma outra sugestão aqui, que pode ser, que o Jeff acabou de falar, né, que é uma questão muito comum de se cair em vestibular, ter um texto e pedir para o aluno, para o estudante, para a pessoa que está fazendo aquela avaliação ali, identificar qual que é a informação que está implícita.
Então, pode ser interessante usar outras questões, como material pedagógico mesmo, né? Não precisa necessariamente ser só os materiais, os recursos que estão disponibilizados pela SEDUC, mas outros materiais que a escola, que os professores têm acesso. Então, pode ser uma possibilidade levantar essas questões de vestibular, que avaliam justamente isso, essa inferência de informações implícitas, para daí ir trabalhando isso com o aluno. E aí aqui no nosso plano de recomposição, como se eu fosse a professora de língua portuguesa da escola e o Jeff, o professor de matemática, a gente definiu que vai ser trabalhado essa habilidade, dado que ela é de recomposição, na aula do componente de OE, que aí eu poderia usar os materiais que já estão previstos no São Paulo em Ação, trazer outros materiais, outras questões que poderiam ser utilizadas, e aí eu imaginei aí um trabalho de 2 semanas focado, obviamente que pode variar, dependendo de como eu perceber ali que meus estudantes estão avançando ou não, se eu preciso dar mais atenção para essa habilidade ou não ao longo do tempo, um trabalho de 2 semanas. Então aqui a gente quis trazer para vocês esses exemplos um pouco mais concretos do exercício que a gente imagina que todas as escolas façam ao longo desses próximos dias, né? De partir de um resultado concreto, então a gente conseguir ver os dados que estão disponíveis lá na plataforma, fazer justamente essa identificação, entender quais foram as habilidades com maior ou menor taxa de acerto, o que a escola entende que deveria ser prioridade nesse momento com os estudantes do 9º ano da 3ª série de língua portuguesa e de matemática, e aí fazer essa parte do trabalho pedagógico mesmo, que todos os professores já fazem quando tem qualquer tipo de informação a respeito dos seus estudantes, seja prova paulista, seja Saresp, sejam as avaliações internas da escola, de identificar ainda quais são os pontos que eles precisam avançar, né, que a gente precisa apoiá-los e trazer propostas pedagógicas para que eles desenvolvam essas aprendizagens e a gente mapear isso ao longo do ano, como é que esse trabalho vai ser feito. Então, esse é o exercício que a gente imagina que aconteça. E aí, acho que só antecipando, a gente já vai passar para falar sobre a proposta do dia D em si, que eu vi que estão surgindo algumas dúvidas, mas só antecipando um pouco, a ideia é que esse processo seja feito ao longo dos próximos dias e a gente justamente criou o mapa foco para poder ajudar nessa análise, né? Para ficar mais simples esse processo, até de depara entre o que foi trabalhado na prova, né? A habilidade que caiu no simulado do SAEB e como é que a gente faz essa relação também com os materiais disponibilizados para a rede como um todo. E agora vamos falar um pouco do dia D, Jeff. Como é que a gente imagina que possa funcionar? Boa. A gente vem conversando com algumas diretorias, a gente teve inclusive encontro com dirigentes recente, essa semana, e a gente vem conversando com algumas escolas e é impressionante como faz diferença colocar o estudante nesse jogo, no jogo da aprendizagem. Então o dia D, ele não é o movimento do diagnóstico e do planejamento, ele é o movimento da mobilização. Então esse é um ponto muito, muito relevante, assim. Então, não é um momento no dia D de diagnóstico ou de planejamento. Esse movimento ele deve ser feito antes do dia D. Esse movimento de leitura dos dados, esse movimento de priorização das habilidades, esse movimento de decisão, de identificação dos estudantes e por aí vai. O movimento do dia D é um movimento de sensibilização dos estudantes e de colocar os estudantes nesse processo de aprendizagem durante o ano, obviamente, inclusive sobre o próprio SAEB. O SAEB é um marco muito relevante para a rede, para as escolas, para o próprio estudante. Mas não é sobre o SAEB sozinho, tá, gente? É sobre o processo de aprendizagem dos próprios estudantes e das escolas. Tudo bem? Então, o dia D especificamente é sobre trazer os estudantes para o jogo da aprendizagem. Então, acho que essas duas informações elas são muito relevantes. Não para a gente realizar o diagnóstico e o planejamento, o plano de recomposição, durante o dia D. Essas ações elas devem ser realizadas previamente. E o dia D ela é sobre trazer o estudante para o jogo da aprendizagem. Certo? A maioria das escolas, pelo que a gente vem conversando, elas vão realizar o dia D, né, este momento de sensibilização, de mobilização, em cerca de 1 ou 2 aulas, tá? Então a gente fala dia D, mas não é o dia inteiro também.
é um momento ali pontual, um momento de diálogo com os estudantes que vai durar, na maioria das escolas, a gente está entendendo que cerca de 2 aulas, tudo bem? E em várias escolas a gente está compreendendo também que são vários momentos. Então tem muitas escolas que vão fazer ou por séries, vai dividir o que é esse momento do 9º ano e da 3ª série, e em várias escolas também a gente está entendendo que vão se dividir por turmas. Então tem escolas que vão fazer com o 9º A, com o 9º B, com o 9º C em momentos diferentes, tá? Então essa logística é a decisão muito da escola, de acordo com o que fizer mais sentido ali para o contexto da própria escola, tá? Então aqui mais algumas condições de contorno aqui da realidade da sua escola, tudo bem? Então essas perguntas têm aparecido bastante aqui. E só para adicionar um ponto, que tem surgido perguntas aqui no chat, de, por exemplo, se no dia D deveria ter aula para os outros estudantes das outras turmas, se deveria ser o dia inteiro, como é que vai ser essa semana, porque é uma semana também prevista para conselho de classe, né? Vai ser fechamento do bimestre, o início do próximo, tem conselho de classe previsto, e eu só queria reforçar esses pontos que o Jeff falou agora. A ideia é que todas as turmas continuem com as aulas normalmente, então a gente está chamando de dia D, mas não necessariamente porque precisa ser o dia inteiro dedicado para isso, muito pelo contrário. Pode ser que numa aula o professor já tenha essa oportunidade de trabalhar com a turma, expor os resultados que aconteceram, dar oportunidade para os alunos também verem seus resultados de maneira individualizada, conseguir compartilhar um pouco mais o que foi definido pelos professores e pela gestão da escola sobre como trabalhar essas habilidades. Então a gente está deixando muito aberto para cada escola se organizar de acordo com as suas possibilidades. Acho que o exercício que a gente está propondo aqui, que a gente tentou exemplificar ao longo dessa live, é partir da análise desses resultados, que aí precisa ser um trabalho prévio, como o Jeff falou, não no momento do dia D. Então, antes, nessa semana, nas próximas 2 semanas, a gente sabe que tem prova paulista, mas também a ideia é poder se organizar ao longo dos próximos dias para ter um momento de análise, usar uma TPC para isso, com a coordenação junto com os professores, para acessar a plataforma, ver os resultados, fazer essa reflexão sobre o que vai estar previsto, né, de trabalho, quais vão ser as habilidades priorizadas, para daí ir criando esse plano de recomposição, e o dia D seria a culminação de tudo isso, né? O momento de conseguir compartilhar com os estudantes que fizeram essa avaliação, se engajaram. A gente mostrou no início que 90% dos estudantes da rede participaram desse momento, então é bastante importante que a gente também possa disponibilizar para eles esses resultados e, sobretudo, trazê-los para junto desse processo de aprendizagem, né? Para eles poderem identificar também quais são esses principais desafios que a gente precisa superar, quais são as habilidades que eles já dominam, e aí poder ir construindo o trabalho a partir daí. Então a gente queria deixar também esses aspectos bastante explícitos, e no próprio documento da orientação do dia D, que a gente daqui a pouco vai colocar o QR Code na tela para vocês acessarem a pasta, está lá explícito também que dá para a escola cada uma se organizar de acordo com as suas possibilidades. Perfeito. E aí a gente traz aqui uma recomendação, um roteiro de como funcionaria aqui, então, em cerca de 1 a 2 aulas, esse momento com os estudantes. Então, isso aqui foi muito conversando com algumas escolas, inclusive, né? Então, vocês falaram pra gente como é que vocês estão se organizando. A forma com que você recepciona os estudantes é essencial. Então, a gente está ouvindo muito sobre o cartãozinho, na entrada ali, ou seja, da turma ou da porta da escola, o doce ali, o chocolate. Eu vi escola falando que vai ter açaí para os estudantes. Então, esses símbolos, proximidade, por aí vai. Esse quebra-gelo, né? Esse começar com afeto com os estudantes, né? Então, começar perguntando para os estudantes o que eles acharam da prova, escutar eles, deixar eles falarem sobre como eles se sentiram e por aí vai. Apresentar o resultado da escola, da turma para esses estudantes, apresentar as habilidades prioritárias. Eles precisam entender o porquê eles vão passar as próximas semanas estudando aqueles tópicos. Muitos estudantes se perguntam ali, por que eu estou estudando isso? Qual é o motivo? Por que eu estou passando por esse processo? Quando você apresenta aqueles resultados, fica nítido. Eles compreendem o porquê. E a gente entende que para fazer parte do jogo ali, para entender o porquê que eu faço parte desse processo, eu ter transparência é essencial.
Então, isso tem se demonstrado nas conversas que a gente tem tido com escolas, com as diretorias, algo essencial deste processo, assim, a gente apresentar estes resultados, tudo bem? E aí pode ser no nível macro mesmo, resultado da escola, resultado da turma, essas habilidades prioritárias. Essa transparência muda bastante a forma com que os estudantes se corresponsabilizam e a mudança de comportamento que eles têm. Acho que é importante também ofertar um caminho para os estudantes consultarem os resultados individuais, seja ali ter uma listinha dos resultados deles, acho que sem expor ali todo mundo, né? Abrir o computador ali, quem quiser vir consultar também. Então, quem quiser aqui neste momento saber sua nota, saber sua informação, pode vir, ou vocês terem isso numa planilha e quem quiser consultar, de alguma forma vocês conseguirem ofertar essas informações. Pactuar com os estudantes uma meta para o próximo simulado. Então a gente entendeu que a turma teve este resultado. A gente entendeu que a gente vai priorizar estas habilidades. E aí, para onde a gente vai no próximo simulado? A gente vai ter um marco, que é o simulado em agosto. O que a gente vai combinar para ali? A gente não está fazendo as ações à toa. Então, qual vai ser o nosso combinado aqui? E dar visibilidade dessas metas. A gente está vendo muitas escolas falando sobre colar esse resultado e essa meta na porta das turmas. A gente tem escolas que vão fazer isso colando nos painéis de entrada, e é menos, de novo, sobre essa nota, menos sobre resultado bruto e mais sobre gestão à vista, sobre transparência, sobre símbolos e sobre corresponsabilização, sobre dividir essa responsabilidade com o principal protagonista, que é o estudante. Quem rema esse barco da aprendizagem é o estudante, é ele que é esse protagonista da aprendizagem, junto com vocês, professores, vocês, gestores, mas se o estudante ele não protagonizar a aprendizagem, não vai dar certo. Então, a gente precisa trazer ele para esse processo da aprendizagem. Então, o dia D é muito desse processo de mobilização, de corresponsabilização também, tudo bem? E de diálogo, de bastante escuta, de bastante diálogo com os estudantes. Então, essas são as recomendações gerais que a gente faz. A gente não está trazendo essas recomendações com base numa orientação aqui e muito no base no que a gente tem ouvido conversando com vocês. Assim, a gente tem conversado bastante com escolas e trazendo aqui um cardápio de coisas que vocês têm contado para a gente, tudo bem? E a gente está indo aqui para a etapa final já sobre datas gerais, vai ser rapidinho aqui, tá? E sobre quem é responsável pelo quê nesse processo do dia D. Raíssa? Só eu vi que surgiram dúvidas aqui, por exemplo, se a família pode participar desse momento do dia D, com certeza, se a escola, acho que quanto mais a gente envolve a comunidade como um todo nesse processo, tão melhor, né? Então, com certeza pode participar. Eu também vi outros comentários de, por exemplo, a gente já faz esse processo com outras avaliações. Isso é maravilhoso, na verdade. Eu espero que boa parte do que a gente sugeriu aqui não seja novidade para a maior parte das escolas, de já ter esse processo de olhar para os resultados das avaliações, identificar quais são os principais pontos que ainda precisam ser realizado algum tipo de trabalho. Então, ótimo que isso já estamos bem alinhado, né, de trazer uma proposta como essa do dia D focado no simulado do SAEB, no SAEB do final do ano, e é legal que a gente possa fazer isso com outras avaliações que acontecem também na rede. Acho que a gente está, no final, ouvindo os bons casos e institucionalizando ele para a rede. Exato. E promovendo esse momento enfim, que a rede inteira, de maneira coerente, também faça esse tipo de exercício, né? E aí uma outra dúvida que eu vi que surgiu é em relação à terceira série do médio, quando é escola de ensino técnico. Teve várias escolas, várias turmas da terceira série que também fizeram simulado, apesar de não ter o componente de orientação de estudos na grade curricular. Então, se os estudantes fizeram, os resultados também já estão disponíveis e certamente vão ser resultados que vão servir muito para os professores de matemática e para os professores de língua portuguesa dessas turmas. Então, a gente incentiva que também seja usado. Desculpa. Não, vai lá. E minha escola não faz SAEB porque eu não tenho, ou minha turma não faz SAEB porque eu não tenho 10 estudantes, porque tem uma regra para o SAEB, né? Tem que ter um mínimo de 10 estudantes na turma para participar. Não importa, gente, não é um trabalho voltado para o SAEB, é um trabalho voltado para a recomposição e para o direito do estudante à aprendizagem. Então, a gente tem que fazer esse trabalho
respeito ao direito do estudante da aprendizagem, tá? Então, a expectativa é que a gente faça o dia D, independente se a escola irá fazer o SAEB ou não. Tipo, o simulado, ele foi mais censitário do que o próprio SAEB, né? Então, o dia D, ele tem que ser mais censitário do que o próprio SAEB também. Boa, legal. E eu acho que isso que o Jeff falou é bastante importante, né? Obviamente, a gente está contextualizando essa iniciativa num SAEB, mas a ideia é que seja uma prática que a gente sempre traga para o nosso dia a dia mesmo, né? Consiga fazer isso com resultados da prova paulista, as escolas estão começando a receber o boletim do Saresp, então a gente consiga fazer esse movimento. Quanto mais a gente conectar as coisas, melhor fica esse processo de recomposição, de aprendizagem, de desenvolvimento dessas habilidades que os estudantes têm direito a desenvolver. E aí, para a gente finalizar, a gente queria só dar uma ideia de tempo, né? Qual que é a proposta que a gente está trazendo aqui. Então, de semana a semana. Então, nessa semana do dia 24 de março, que é que a gente imagina muito esse processo de análise dos resultados dentro das diretorias de ensino, dentro das escolas, esse momento de live que a gente está agora. Entre o dia 31 de março e o dia 11 de abril, que também é um período que vai estar acontecendo a prova paulista na escola. Então, por isso que a gente também jogou o dia D um pouco para frente, depois da prova paulista, para que as escolas tivessem mais tempo de fazer esse processo de análise dos dados da turma, de definição do plano de recomposição. Então, a ideia é que vocês possam se organizar de acordo com as possibilidades aí dentro da escola para isso. E a nossa proposta é que o dia D aconteça na segunda, acho que é a terceira semana de abril aí, que é entre o dia 14 e dia 17. E é muito com esse objetivo que a gente veio reforçando ao longo desse papo, que é apresentar os resultados para os estudantes, compartilhar o caminho que vai ser percorrido para desenvolver essas aprendizagens e, sobretudo, também engajar os alunos nesse processo de aprendizagem que é deles, né? E que a gente apoia que eles façam e se organiza para que eles consigam fazer esse processo como um todo. Então, aqui, entre esses dias, cada escola agenda o momento que é mais adequado para fazer isso, envolvendo professores de matemática, professores de língua portuguesa, professores de orientação de estudo São Paulo em Ação, os gestores e os estudantes para poder fazer esse movimento. E aí aqui a gente trouxe também, como a gente tem feito várias conversas com a equipe da diretoria de ensino, tanto com os supervisores quanto com os PECs, a gente trouxe só uma ideia do mapa que a gente imagina de essas grandes responsabilidades, né? Então, dentro da diretoria tem muita gente envolvida nesse processo, os supervisores têm acompanhado a aplicação do simulado do SAEB desde o começo, a gente tem tido várias conversas com supervisores pontos focais dessa iniciativa na diretoria. Então, a ideia é que eles possam apoiar a escola a garantir que exista esse movimento do dia D. Os PECs qualidade da aula, que vão às escolas regularmente, a proposta é que um dos focos deles, agora de abril, é apoiar o coordenador a organizar esse ATPC com os professores para analisar os resultados. E o PEC Desenvolvimento Curricular de Língua Portuguesa e Matemática são pessoas que já estão super apropriadas desses resultados, a gente teve formação com eles, tem contato direto com todos os PECs diariamente, e eles estão também analisando esses dados na diretoria de ensino, a ideia é que eles identifiquem também os desafios e possam apoiar vocês das escolas nesse processo. E aí, paralelamente na escola, a gente entende que o diretor é a pessoa que consegue organizar o dia D, né, se ajustar ali dentro da comunidade, engajar os alunos, fazer com que esse processo aconteça. O coordenador pedagógico é a pessoa que também vai conseguir reservar esses espaços formativos para discutir cada um dos resultados que foram obtidos pela escola com os professores. E aí os professores de orientação de estudo São Paulo em Ação, do 9º ano da terceira série, assim como os de língua portuguesa e os de matemática, vão conseguir analisar os resultados do simulado das suas turmas, entender um pouco mais o contexto de cada componente, definir essas estratégias para recompor as aprendizagens e para desenvolver as aprendizagens que ainda não foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos, e aí também pensar em como realizar as ações com as turmas. E aí, para finalizar, aqui a gente traz só a visualização para vocês dessa pasta, que tem o documento orientador do dia D, tem também a matriz, a escala de proficiência do SAEB, a gente vai colocar até amanhã de manhã, no máximo, o mapa foco do simulado do SAEB, que foi esse material que a gente foi usando como guia aqui na live. E aí está o pedido que todo mundo foi fazendo ao longo da live, que é o QR Code para acesso a esses materiais. Então, fiquem à vontade para salvar esse link também aí no computador de vocês. É uma pasta que
tudo que a gente tem criado em relação a SAEB, simulado SAEB, ao componente de orientação de estudos, a atuação dos alunos monitores, que também vão poder apoiar muito os colegas deles nesse desenvolvimento das aprendizagens, está tudo aí. Então,